Onde é que nós não devemos ter caos e a gente precisa ter paz? Voglio bene. Onde? O Bob Furruia. Olha, presta atenção pro link que eu fiz, hein? No setor elétrico, por exemplo. No setor elétrico. Não pode ter caos, né? Aí precisa ter paz. Senão, apagam-se as luzes. Ou então, você vai pagar uma conta altíssima. Olha aqui. Acaba de ser aprovado no Senado por 37 a 42 e como houve alteração, volta para a Câmara e a aprovação tem de acontecer até terça-feira, porque senão expira a medida provisória, o marco de capitalização da Telebrás. Também, da Telebrás, eu já cometi esse erro no Twitter, estúpido. Eletrobras. Então, atenção, marco de capitalização da Eletrobras. Se vocês procurarem lá no governo Temer, há textos meus defendendo isso que chamam privatização da Eletrobras. Eu não chamo privatização porque, na verdade, o governo tem 61% das ações. Ele vai fazer um processo de capitalização que vai diluir essa participação, diminuir a 45%. E ainda assim terá ações que lhe darão direito de veto no Conselho. Então não é uma privatização propriamente. Não é? A empresa passará a ter uma gestão privada. A Eletrobras responde por 30% do fornecimento de energia elétrica no país. Eu era favorável? Eu era favorável. Eu sempre me disse favorável. Eu sou favorável às privatizações, eu sou favorável à participação maior e sempre que possível absoluta do capital privado. Enfim, não acho que o Estado tenha de ser empresário. Quando eu entrevistei o Lula, inclusive, nós passamos por essa questão e o ex-presidente se mostrou favorável ali a que as empresas hoje estatais sejam, quando menos, empresas mistas. Não fez a defesa da privatização. Eu fiz porque eu acredito que ela é melhor para o Brasil. Agora, nós precisamos distinguir privatização, capitalização de cartório. Né? O que se está fazendo aí, o Paulo Guedes está topando isso que está surgindo, que foi aprovado, isso é uma estrovenga. O Augusto, só vê para mim, porque até quando vi, foi aprovado no segundo relatório do senador Marcos Rogério, que se tornou tristemente célebre na CPI. Né? O Marcos Rogério é aquele senador do DEM de Rondônia, um jovem senador, mas que diz coisas que ideologicamente datam lá da Idade da Pedra. Né? Como é que isso funciona? A Eletrobras é uma empresa mãe, então ela não pode ser o governo não pode abrir mão do controle dela sem o aval do Congresso. Pode-se vender, por exemplo, subsidiárias de estatais. Aí não precisa ter o aval do Congresso, segundo decisão já tomada pelo Supremo. Quando se trata de empresa-mãe, e a Eletrobras é uma empresa-mãe, aí só se abre mão do controle ou se privatiza com o aval do Congresso. Então o governo fez uma medida provisória para a capitalização da Eletrobras, para a entrada de capital privado, para diminuir a sua participação a 45% e, portanto, a gestão passaria a ser privada. O texto original era bom, a meu juízo. E aí nós precisaríamos ter também um governo bom, que tivesse uma base no Congresso, que funcionasse, interlocutores qualificados, para impedir que uma coisa que sai direito ali do Ministério da Economia vá se entortando no meio do caminho. E foi o que aconteceu. Como sabem, todas as pessoas ligadas ao setor elétrico que eventualmente vão ouvir
este programa, vão ver o vídeo ou estão ouvindo agora, o que está ali, a emenda ficou pior do que o soneto. Melhor seria que esse troço expirasse a ficar como está. Vai voltar para a Câmara pode endossar as mudanças do Senado também, eu acho que é o que vai acontecer, ou resgatar o seu projeto original, tá claro isso? O seu projeto original está o da Câmara. Né? Porque a medida provisória se transforma num projeto de lei de conversão, vira projeto de lei. E eu acho que a Câmara vai dar aval, porque tudo que a Câmara botou lá ficou. E o Senado piorou o que já era ruim. Do que você está falando, Reinaldo? Olha aqui. O Elmar Nascimento, que foi o relator do DEM da Bahia, da proposta na Câmara, enfiou lá um troço, por exemplo, que obriga a compra de 6 gigawatts de energia, 6 gigawatts de energia de usinas termoelétricas movidas a gás, que têm de ser instaladas necessariamente no norte, no nordeste e no centro-oeste. Ah, que bacana. Só que tem um problema, Vale Bene. Não tem gasoduto nessas regiões. Tem que construir. Impôs a compra de 2 gigawatts das pequenas usinas hidrelétricas, que hoje estão vendendo a um preço superior àquilo que o mercado consegue praticar. E manteve subsídios para o programa de incentivo de energia renovável, que também está fora da realidade de mercado. Os especialistas da área estão calculando que entre os investimentos necessários para manter tudo isso, mais impostos, mais infraestrutura, pode chegar a 60 bilhões esse espeto. Que é quase o valor de mercado que a Eletrobras tem hoje antes da capitalização, bem entendido. E de onde vai sair esse dinheiro? Ninguém tem dúvida. Vai sair do bolso do consumidor. O governo diz que isso implicará uma queda na tarifa. Todos os especialistas, todos sem exceção, vai ver que eles estão errados, Elmar Nascimento está certo, afirmam que isso vai causar uma elevação da tarifa. Para o consumidor doméstico e, sobretudo, para os grandes consumidores de energia. A Associação dos Grandes Consumidores de Energia, que basicamente reúne a indústria, era absolutamente contrária a essas exigências. Não é? Mas isso vai tirar o incentivo, aí sim, às energias renováveis. Então, um desastre. Foi para o Senado. O relator, o Marcos Rogério. E aí você esperava, bom, vamos ver se no Senado, então, tira isso que chamaram de jabuti, que não tinha nada a ver com o marco de privatização. O Senado, e aí lá da Câmara veio o sinal, se tirar, nós recuperamos o nosso. É a regra do jogo. Aí o Marcos Rogério não teve dúvida, falou assim, então tá bom, então agora eu vou atender aos cartórios aqui do Senado. Lá na Câmara o cartório já conseguiu o que quis. Capitalismo de compadrio. Agora aqui no Senado, então vamos lá. Vamos às reivindicações que eu vou colocar. Então meteu lá que vai ser preciso comprar uma empresa do Piauí, uma estatal do Piauí, por 260 milhões. Não é? É o Piauí do governador Wellington Dias do PT? Não, é o Piauí do Ciro Nogueira, do PP, presidente do PP.
não é? Estendeu o subsídio de termoelétricas de Santa Catarina movidas a carvão, que terminava em 2017, estendeu até 2035. E para fazer um H com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, incluiu o Triângulo Mineiro nas áreas que vão receber as tais das termoelétricas a gás, que requer a construção de gasodutos. Não é? O troço foi aprovado por margem apertada, 37-42 é uma margem apertada. O Paulo Guedes pode dizer que ele já vai ter uma privatização, se é que merece esse nome, no seu currículo. E ela se dá da pior maneira possível. Ela se dá da pior maneira possível porque impõe custos ao setor, desorganiza parte do setor, compromete o futuro desse setor, porque ele deixa de estabelecer ali um compromisso com a energia renovável e limpa, né? E vai custar caro ao consumidor. A menos que se diga de onde vai sair esse dinheiro todo. Porque essas imposições, alguém arcará com esse custo. Né? Vai ser a própria Eletrobras privatizada. Sim, mas esse aporte que não estava previsto sai de onde? Vai ser repassado ao consumidor, que já vai arcar agora com a elevação da tarifa, em razão da crise hídrica. Então, a melhor coisa teria sido rejeitar esta porcaria agora, retomar esse processo no ano que vem, debatendo direito, buscando eliminar esses lobbies para atender a eficiência econômica. Se a privatização não servir ao princípio da eficiência, ela serve para quê? Aliás, só está sendo feita a capitalização, melhor, só está sendo feita em nome da eficiência. Só que o que se faz aí é escolher a ineficiência. E só uma coisa, tá? Que está sendo dita por aí. Isso não vai ter impacto nenhum na crise atual da energia. É tudo coisa aí para o médio prazo. Zero. Nenhum impacto. A crise está contratada já. O racionamento, de certo modo, vai entrar, vai ser aplicado pela via da tarifa num primeiro momento. E se não der certo, pela via de fato. Ficou claro o tipo de capitalismo que essa gente gosta. Olha, você pode dizer qualquer coisa desse troço que aconteceu aí, menos que isso seja assim, obra dos liberais. Não, isso é obra do cartorialismo brasileiro. Isso é obra das formas tradicionais que há de captura do interesse público, do dinheiro público, do bem público, por interesses privados. Foi isso que aconteceu. Sob o pretexto de capitalizar a Eletrobras. E por isso, senadores que são liberais, têm uma convicção liberal, votaram contra. E fizeram muito bem. Porque eu, favorável em princípio à capitalização, mesmo à privatização, que não é o caso, se lá estivesse, teria votado contra.
teria votado contra benefícios com dinheiro público a grupos privados. É uma vergonha o que aconteceu. Tá certo? E temos mais um pouquinho aí de energia elétrica, rapidamente, vamos lá. Isso, Reinaldo. Enquanto se discute a capitalização da Eletrobras, o governo segue estudando medidas para tentar evitar um racionamento de energia neste ano em razão da crise hídrica. Hoje, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, voltou a dizer que o governo não prevê qualquer tipo de racionamento. Ontem ele já tinha tocado nesse assunto. Afirmou que o presidente da Câmara, Arthur Lira, se confundiu ao comparar o cenário atual com o enfrentado em 2001 no governo Fernando Henrique Cardoso. Segundo ele, Lira pode ter se equivocado. Bom, quem pode dizer se equivocou ou não é o próprio Lira, né? Eu acho engraçado isso. Eu não sabia agora que o presidente da Câmara tem um intérprete do seu pensamento. Olha, acontecem coisas do arco da velha nesse governo. Então agora o ministro das Minas e Energia diz, não, o presidente da Câmara se equivocou. Ah, bom, então se ele se equivocou, tá tudo certo. E o presidente da Câmara até agora não disse nada, opa, desculpa, eu me equivoquei. Se é coisa que o Arthur Lira não é desinformado. E vamos dar notícia, porque está ligada a questão, rapidamente, a questão do Amapá ontem. Mais uma vez, né? Eita, Ministério das Minas e Energia, vai. Apagão registrado de novo em cidades do Amapá. É a quinta vez que isso acontece no estado em menos de um ano. Em novembro de 2020, a gente falou aqui, foram 4 dias sem luz e outros 20 com fornecimento instável. Dessa vez, as regiões ficaram sem energia elétrica por cerca de 30 minutos. O Ministério de Minas e Energia confirma que houve um desligamento da linha de transmissão e afirma que investiga as causas dessa falha. O que eu acho muito impressionante do Ministério das Minas e Energia é que eles não conseguem dar nem diagnóstico. Vocês repararam que está sem diagnóstico desde do ano passado? Uhum. Não consegue dar diagnóstico, não consegue evitar o problema. Né? E não consegue nem mesmo apontar factualmente, olha, aconteceu isso em razão de tal coisa. Fica parecendo que é um mistério. Sim, uma evidência óbvia de incompetência gerencial. É o nome que isso tem. Se fosse uma empresa privada cuidando disso, você diria, olha aí, incompetência gerencial. Certo?